Aleluia, a paz do Senhor mais uma vez. O Senhor, Ele tem cuidado da nossa casa. E a nossa casa é a herança do Senhor. A nossa casa é protegida, guardada, guiada pelas mãos do Senhor, amém? E eu queria te convidar, querido, nesse momento agora da ministração, daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué. E deixa, por favor, sua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo alguns versículos. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia e, por favor, não feche. Josué, capítulo 24. Agora, no início, nós vamos estar lendo o versículo 15. Josué 24:15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler comigo, irmãos? Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou o Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é tão bom, Pai, e nos falta palavra para descrever, Senhor, tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Mas, ó Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, abrir, ó Deus, não somente a nossa Bíblia, mas, ó Deus, o nosso coração, as nossas mentes, Deus, o nosso entendimento. Deus, que o Teu Espírito possa testificar no nosso espírito tudo aquilo, Senhor, que o Senhor irá falar nessa noite, Pai. Toma, Senhor, a minha vida. Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai. E tudo aquilo que o Senhor já ministrou em minha alma, em meu coração, em meu espírito, Pai, que eu possa ter livre acesso para explanar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Muito obrigada por essa noite, porque, ó Deus, nós teremos outras quarta-feiras, mas essa nunca mais. E nós queremos, Senhor, te dar o nosso melhor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Eu destaquei aqui como tema, você que gosta de anotar, o Senhor ministrou no meu coração sobre falar sobre guardião. E eu anotei o seguinte: eu sou um guardião da minha família. E você que é mulher, você é uma guardiã da sua casa, da sua família, amém? Precisamos tomar posse dessa autoridade, dessa legalidade que o Espírito Santo nos dá, que o Senhor nos deu. E Josué, ele fala assim, olha, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje, é agora, é todo dia, a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra de vocês estão vivendo. E Josué, ele bota o povo em confronto, né? A quem vocês vão servir? E ele fala assim, olha, você tem que escolher hoje. O que eu entendo com hoje? Que todos os dias a gente tem que colocar aí a nossa couraça da justiça, colocar e tomar posse lá das amarduras que Efésios nos dá e lutar e guerrear contra a nossa família, irmãos. Porque o que mais tem são pessoas que estão abandonando o barco, estão largando a casa, estão indo embora. Ou você não conhece alguém que no ano passado, vou nem falar desse ano, você não conhece alguém que no ano passado, o marido, uma esposa ou um filho saiu de casa? Você conhece? Tem acontecido nos nossos dias. As famílias estão sendo todo o tempo bombardeada. E quando me perguntam assim, Mayara, na minha família, quando me indagam, o que pode, o que não pode? Amado, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, que nós acabamos de louvar aqui. A nossa regra, o nosso manual está aí na mão de vocês, está aqui nas minhas mãos. E hoje em dia nós temos virtual, nós temos de papel. Não tem desculpa para você não ter uma Bíblia. Você baixa grátis na internet. Então não tem desculpa. E o manual do crente está aqui. Ah, eu estou em dúvida de fazer alguma coisa lá na minha casa. Vai para a Bíblia. Ora ao Senhor, que aqui está a revelação do Senhor. A revelação do Senhor, sim, concordo que o Senhor possa usar quem quer que seja, né? Ele usou a mula, então Ele pode usar seja quem for para falar aos nossos corações. Mas a maior revelação está lá em que Mateus fala, Mateus 6, para você entrar no seu quarto,
Fechar a sua porta lá, você quietinho. É da palavra que vai fluir aquilo que você está pedindo. E Josué, ele faz esse confronto. E aí? A quem que vocês vão servir? E quando ele faz uma pergunta, ele está esperando uma resposta. Todo mundo que faz uma pergunta é sinal que quer uma resposta. E daí, o povo precisou se posicionar. Aquelas pessoas precisaram se posicionar. Então, eu quero te dizer nessa noite, querido, que eu e você somos guardiãos da nossa casa. O Espírito Santo nos dá o privilégio, a ousadia, o discernimento de guardar a nossa casa. E o primeiro tópico que eu separei foi o seguinte: posiciona-se em relação à sua fé. Se posiciona. Posicionar, lá no Aurélio diz o seguinte: assumir uma opinião, tomar partido. Posicionar significa declarar uma posição, ter determinação de um fato ou de uma situação, aquilo que você acredita. Então posicione-se a sua fé. É saber quem é Jesus para você, quem é Jesus lá na sua casa. É expor intencionalmente que você e a sua família são guiados pela palavra de Deus. Ah, família cafona, sim, sou assim. Família brega, família antiga, sim, sou assim. É o Senhor que está me dizendo, é o Senhor que está me falando, é o Senhor que me respalda em relação às minhas atitudes. E se o outro julga cafona, problema. Eu me guio pela palavra do Senhor. Precisamos nos guiar pela palavra do Senhor. O mundo cada vez vai ficar moderno. As famílias cada vez têm sido diferentes. Mas e as nossas famílias? Precisa ser de acordo com aquilo que Jesus, com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus formou. E o Senhor nos diz nessa noite, em primeiro tópico, posicionamento. Se posiciona. Sabe por quê? O soldado que está ali em posição, se acontecer um ataque, ele está pronto para atacar também. Ele pode até ser ferido, como muitas das vezes nós somos. Muitas das vezes a nossa família é atacada. E a gente entra em guerra por alguém da nossa casa. Mas, querido, quando a gente se coloca em posicionamento, o ataque vai vir. Mas quem nos respalda e quem vai à nossa frente é o Senhor Jesus. Amém? Então, posiciona a sua fé. Deixa todos saberem a que Deus que você serve. O rádio, quando estiver alto lá na sua casa, coloque no louvor, sim. Onde que a sua Bíblia, sim, debaixo do braço. E abra também na sua casa. Deixa eu perceber, através das suas vestes, a quem que você serve. Então, posicionamento de fé, que é olhar para a nossa vida, olhar para a nossa casa, as pessoas possam ver que lá no nosso endereço, lá no número da nossa casa é um endereço de socorro. Quantos de nós aqui muitas das vezes não recebe, agora hoje em dia, mais o WhatsApp, ou não recebe um telefonema, ou alguém não bate lá na nossa porta e falando assim, eu vim aqui para você orar por mim. Hoje em dia a gente não está fazendo isso devido ao Covid, mas você já deve ter passado por essa experiência. Ou então alguém te ligar porque, eu estou tão desesperada. A pessoa que veio na minha mente foi você. Não é por você, mas é porque você carrega a fé, você carrega aquilo que o Senhor a unção que o Senhor depositou em você. Então quando te ligam, estão ligando para a Maiara porque a Maiara é o Senhor através de mim. Quando a gente fala eu sou, significa Deus em mim é. Então, todos nós aqui somos totalmente dependentes do Senhor. E que nós possamos tomar a posição de fé lá dentro da nossa casa. Porque tudo começa dentro da nossa casa. Está faltando comida, querido? Eu não sei a sua realidade. Está faltando para pagar uma conta. Está faltando talvez a harmonia. Cadê a sua fé de começar a contemplar aquilo que você não pode estar vendo, mas você começa pelos olhos da fé a contemplar. Eu venho sozinha para a igreja, mas eu creio que um dia meu marido vai estar sentado aqui. Eu venho sozinha para a igreja, mas eu creio que meus filhos um dia estarão sentados aqui comigo. Eu venho sozinha para fazer a obra do Senhor, mas eu creio que um dia eu vou declarar com autoridade que a minha família toda serve ao Senhor. Não só por palavra, mas por prática também. É tomar posse da fé, tomar posse daquilo que o Espírito tem te falado. Toma posse, meu irmão, toma posse. Meu sonho. Eu lembro que lá em casa, assim que a gente casou, nós ficamos um tempinho sem ter um carro. E nós tínhamos um Chevette.
E nosso Chevette vivia dando problema. E o Chevette era de um primo que passou pro meu cunhado. Do meu cunhado, ele queria casar, foi vender o Chevette pra gente. E a gente comprou o Chevette. Gente, eu vinha para a igreja, Rômulo, até hoje a gente brinca com isso. O meu cabelo cheirava gasolina pura quando eu chegava aqui, porque, escapava, enfim. E eu lembro que um dia, um congresso aqui que teve do MMI, não me lembro o ano, nós já éramos casados. Estava vendendo adesivo, vendia camisa, e eu comprei um adesivo de carro. E nós já tínhamos vendido o Chevette. Aí o Rômulo virou para mim e falou assim: para que esse adesivo de carro? Eu falei: para o meu carro. Eu não sei quando ele vem, mas o adesivo eu já tenho. Então, assim, é tomar posse. Quantas coisas eu trabalhei em loja infantil. E quantas coisas eu comprava de menina. E nem casada eu era. Eu tenho uma boneca assim desse tamanho, que eu comprei pensando na filha que eu ia ter. Então faça projetos e planos sim, aguardando a sua bênção. Prepara, igual uma gestante, prepara o quarto, prepara o enxoval. Prepara para quando a sua bênção chegar, você estiver pronta. Ah, Senhor, eu quero tanto um carro, mas não tenho a carteira de motorista. Existem etapas a ser cumpridas. Existem etapas a serem feitas. Precisamos passar por processos. Então prepare para quando o Senhor ordenar os anjos a te dar a sua bênção, querido, você vai estar pronto. Então fé, tenha fé, porque a fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. Então você crê talvez numa cura, você crê numa conversão, começa a trazer isso à sua memória e começa a declarar isso para você mesmo. Porque muitas das vezes, a gente não crê naquilo que o Senhor nos falou. Então, a gente crê e dá uma balançada quando o vento vem forte. A gente dá uma balançada e fala: mas será? Quando entra o será, a gente entristece o coração do Pai. Então, que a todo tempo no meu e no seu coração, a dificuldade ela não é para sempre. A dificuldade da nossa casa, da nossa família, seja qual for, ela não é para sempre. Uma hora ela vai passar. Mas você é um guardião que ficará de pé. E se você cair, vai ser para se ajoelhar aos pés do Senhor. Amém? O segundo tópico que eu separei é o seguinte: caminhe em santidade. Lá em Josué 2,14. Josué 2,14. Quem vai ler? Alguém lê aí para mim, por favor. Desculpa, irmãos, é 24,14. Desculpa, eu estou vendo assim, é 24,14. Vamos lá, Josué 24,14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Olha o que o texto nos diz. Agora temam ao Senhor, sirva-no. E Ele vai te falar como que você deve servir, com integridade, com fidelidade. Querido, joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Sabe a única coisa que enfraquece o cristão e afasta o cristão de Deus, e pelo contrário, ele fortalece a atuação do diabo, é o pecado. O pecado ele te enfraquece, o pecado ele te afasta, o pecado ele entristece o coração de Deus, porque Deus ele está vendo assim: meu filho não está fazendo aquilo que eu criei para ele fazer, ele está indo por caminhos que eu não criei para ele ir. E pelo contrário, o diabo está lá: vai sim. Vai, está lá torcendo para a nossa derrota. Como a nossa irmã falou no início do culto, que ele vem para roubar, matar e destruir. E a palavra do Senhor não nos engana. Então o pecado, ele nos afasta. E talvez você pode pensar assim: mas Maiara, eu não tenho pecado. Todos nós temos algo que precisa melhorar em Deus. E aqui ele diz, querido, joga fora os deuses. Você não tem deuses lá na sua casa, com certeza você não tem. Mas joga fora aquilo que te afasta do Senhor. O que tem te afastado do Senhor? Eu sei o que pode me afastar, eu sei o que tem me afastado. Seja um tempo, seja algo que eu estou vendo e não é para ver, seja amizades. Eu não sei o que tem nos afastado do Senhor, mas o Espírito Santo, ele nos revela. E quando a gente faz alguma coisa que não é para fazer, o Espírito Santo vem como uma luz e fala assim:
não é verdade? Quieta. Quantas vezes o Espírito Santo fala isso pra gente? Nós mulheres, calada. Ele fala pra gente, se cala. Vigia, mulher. Quantas vezes o Espírito Santo fala isso para nós? E nós precisamos servir ao Senhor em tudo. Não somente servir aqui na igreja, mas servir lá na nossa casa. Tem mulher que não coloca mais comida. Não estou falando que isso é uma obrigação. Quero deixar bem claro. Mas tem mulher que não coloca mais comida para o seu esposo por apenas arrogância. Eu não. Querida, por que não? Então o Senhor, Ele trata na individualidade de cada um. E eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo ministrou meu coração lá na minha casa, está falando com os irmãos também. Então é servir ao Senhor sendo íntegro, sendo fiel em tudo. E nós, eu e você, fomos chamados para ser um militante contra o pecado. E militar é aquele que combate. Militar é aquele que defende. Que nós possamos ter fúria do pecado, amém? Que nós possamos ter revolta do pecado. Que nós possamos ser aquele que combate o pecado quando ele pensar em entrar na nossa casa. Que nós possamos ser aquelas mulheres que vai perceber. O curso de Casados para Sempre fala que a mulher é um radar. Por quê? Porque ela detecta os perigos que estão por vir. E é verdade. Quantas das vezes acontece alguma coisa, seja com o filho, seja com o marido, ou seja com um amigo, uma amiga, e a gente fala assim, cuidado com fulano de tal. Cuidado com o Joãozinho, que o Joãozinho não é companhia para você. E lá na frente o seu marido liga e fala assim, não é verdade? Bem que você falou. Ou seu filho. Boca de mãe, gente. Acontece. Então, filho, você que está aqui nessa noite, seja obediente ao seu pai. Seja fiel, o texto vai falar sobre fidelidade. Seja fiel a quem está dentro da sua casa. O melhor que você precisa fazer, seja para quem está lá na sua casa. Você precisa fazer o melhor aqui na igreja para os seus irmãos, sim. Mas tem que começar lá na sua casa. Então precisamos pedir ao Senhor, Deus, me ajude a caminhar em santidade. O terceiro ponto que eu separei foi o seguinte: rompa qualquer nível de prisão e contaminação. Josué 24, 22 e 23 diz assim, ó. Disse então Josué, vocês são testemunha contra vocês mesmos do que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué, agora então joguem fora deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Quando nós fomos chamados aqui, todos nós aqui, não estou vendo visitante, todos nós aqui somos lavados e remidos pelo Senhor. Amém? Nós recebemos uma nova natureza. Nós somos novos em Cristo Jesus. Aquilo que você fazia antes, hoje em dia você não faz mais, não é verdade? Talvez você era aquele que era uma pilha de nervo. Se alguém falava uma vírgula, você queria colocar um ponto. Mas o Senhor transformou, não transformou? Porque nós temos uma nova natureza. Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade, uma identidade de filho, uma identidade que temos a digital de Cristo. Então precisamos ser parecidíssimos com Ele. E isso é inegociável. Ser igual a Cristo é inegociável. Ah, eu sou igual a Cristo até aqui. Chegou ali naquele momento de ter que fazer talvez um gato. Minha identidade deixa um pouquinho de lado. Então, terceiro ponto é rompa qualquer nível de prisão e contaminação. E nós precisamos identificar os pontos que o diabo quer entrar na nossa casa, irmãos. Porque a todo tempo ele quer entrar, ele quer fazer a bagunça. Ele quer arruinar as nossas famílias. Precisamos verificar o ponto de apoio, que dá legalidade às trevas. As brechas que muitas das vezes abrimos por falta de oração, por falta de vigiar, por falta de orar. E eu separei aqui algumas. A primeira que eu separei foi o seguinte: filmes violentos de terror,
músicas, jogos animados violentos e satânicos. O que seu filho tem visto? Você tem vigiado o telefone do seu filho? Ah, meu filho já tem 20 anos. Eu não sei vocês, mas quando a Mariana tiver 20 anos e estiver morando comigo, eu vou vigiar tudo que ela for fazer, inclusive o celular. Então é necessário a gente vigiar jogos que só tem morte. Será que Jesus jogaria isso? Eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: a minha atitude, eu paro para pensar o seguinte: o que Jesus faria? Talvez a Maiara quer jogar tudo para o alto, mas o que Jesus faria nesse momento? Será que Jesus sentaria para ver esse filme com você? Será que Jesus sentaria para ver novela? Será que Jesus sentaria para ver reality show? Não, porque ele sabia que tinha outras coisas maiores e melhores para se fazer. Então, que filme? Filme de terror, irmãos. Não estou te julgando, você que vê, preste atenção. Quem sou eu para te julgar? Não estou te julgando, eu só estou aqui querendo te falar o seguinte, querido. Abre o olho que tem entrado dentro da sua casa. Abre o olho, a série que seu filho tem assistido. Abre o olho para a classificação do filme que vocês têm visto. Coisas ocultas, questões culturais. Talvez fulano viajou lá para determinada região, trouxe uma fitinha e te deu. Você pode até aceitar por educação, mas chega em casa, queima aquilo. Joga aquilo fora, no nome de Jesus. Ai, foi da minha avó. Mas se for coisa que não agrada ao Senhor, tem que ser jogado fora, no nome de Jesus. Existem também, eu esqueci o nome, mas existem coisas que levam à sorte, caixinhas de promessas. Ali na caixinha de promessa tem coisas só que você quer ouvir. Eu nunca vi, pelo menos na caixinha de promessa, falando assim, que eu preciso algo para me confrontar. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, precisamos jogar aquilo que toma o lugar de Deus fora. Pirataria. Hoje em dia não tem mais DVD, mais CD, mas eu sou do tempo do DVD e do CD. E na época eu lembro que vendia DVD aí 3 por 10. E na loja era 30. Será que eu e você comprávamos DVD no camelô? Ou nós... Não. Nisso aqui eu também preciso ser fiel. Nisso aqui também, as minhas atitudes precisam honrar o Senhor. Gato, irmãos, seja de luz, seja de água, seja de telefone, seja de TV. Não podemos ser crentes que tenhamos gato em nossa casa, porque é uma brecha. É uma brecha muito grande, que o inimigo pode a qualquer momento, que o papel dele é acusar, a qualquer momento ele vai te acusar e dizer, lá vai o crentinho, que está lá levantando as mãos, mas na casa tem um gato. Então o Senhor quer nos consertar. E para consertar precisa de humildade. Para ter conserto precisa de humildade. Mas muitas das vezes a gente não quer ser humilde ao bastante para consertar algumas coisas. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor está falando no nosso coração e Ele deseja ajustar algumas coisas que estão pendentes, para que nada atrapalhe o fluir da glória dEle. Amém? Eu lembro uma vez também, a gente até dá esse exemplo no Casados para Sempre, que chegou um parente nosso e disse assim, eu tenho algo muito legal, vocês querem? O nome do negócio é Ponto Escravo. Você tem a Sky na sala, tem uma TV, né, por assinatura na sala, e se você colocar no quarto, você tem que pagar mais um aparelho, né? Precisa pagar mais uma taxa, vamos dizer assim. E esse parente falou pra gente assim, não precisa pagar, tem o Ponto Escravo que vai repetir o sinal da sua sala, vai repetir pro seu quarto. Aí eu falei, Rômulo, olha como o inimigo age. Olha como ele é sutil, ele vai devagarzinho, ele não vai chegar e falar assim, irmã, tem um gato aí. Não, ele é sutil. Eu falei, preste atenção no nome, Ponto Escravo. E nós não somos escravos, nós somos filhos e co-herdeiros, nós somos vencedores, nós somos só coisa boa. Nós não somos escravos. Pelo nome aí a gente já tira. Outra coisa que a gente precisa muitas das vezes limpar são os nossos trajes. A roupa que tem lá no seu guarda-roupa, a roupa que você veste, é uma roupa que glorifica ao Senhor? A sua rede social, as suas fotos,
temos visto tantas pessoas colocando fotos de tantas coisas que Jesus não colocaria, compartilhando tanta coisa que Jesus não compartilharia. E nós precisamos limpar as contaminações. Objetos relacionados, preste atenção aqui, irmãos. Objetos relacionados a vínculos emocionais e afetivos passado. Talvez você tenha um brinco que foi seu ex-namorado lá em 1883 que te deu. 800. Eu estou estudando tantos filósofos, enfim, passados. Lá em 1983. Ai, fulano me deu e eu tenho amor. Olha, vigia que possa ser uma brecha, porque toda vez que você olhar para aquela determinada coisa, vai te lembrar o seu passado. Então, o que tem lá dentro da sua casa que não te deixa em paz? Ou então te leva a pensamentos que não são legais? Nós ganhamos um violão, um amigo nosso nos deu um violão, e a gente falou assim: olha, por que desse violão? Porque esse violão foi uma ex-namorada que me deu. E eu quero cortar qualquer vínculo que me leve a ela. E tem que ser assim, irmãos. Porque todo pecado começa aqui, ó, na nossa mente. Ninguém fala assim, vou vir fulano e vou trair o meu marido com aquele fulano agora. Não é assim. Você começa ali na sua mente a olhar, o inimigo começa a perceber, então começa a investir. Então corta esses objetos, fotos, cartas, presente, seja o que for, corta. Se o Senhor está falando para tirar, retira da sua casa. Averigue lá as suas coisas, seus pensamentos, examine, busque discernimento no Espírito e faça o que o Espírito Santo colocar em seu coração. E se você tiver alguma dúvida, procure alguém com maturidade emocional, com maturidade cristã para te ajudar. Talvez você está preso em alguma coisa. E existem determinadas coisas que a gente não pode falar ali dentro da nossa casa. E a gente precisa encontrar um irmão na fé, uma irmã na fé, para a qual a gente vai abrir o nosso coração. E aquela irmã e aquele irmão vai poder te ajudar. Então procura um irmão que tenha maturidade, procura o nosso pastor. Procura os nossos pastores. Ó que bênção. São 4. Procura os nossos pastores, que com certeza, da parte do Senhor, eles vão nos ajudar. E ele fala, joguem fora. Joguem fora. Joguem fora pensamentos que não provêm do Senhor. Joguem fora atitudes que não provêm do Senhor. Está difícil romper, Maiara, com esse pensamento. Está difícil romper com essa atitude. Ah, minha mãe era assim, minha avó era assim, eu vou ser assim. A gente brinca que é a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, querido. Você agora é uma nova criatura. Você agora é a natureza de Deus. Lembra que nós falamos aqui? A sua natureza agora é outra. E outra coisa, você não é dessa terra, você é estrangeiro aqui. E você precisa fazer que em todas as suas atitudes, nós precisamos fazer com que todas as nossas atitudes sejam atitudes de Cristo. Às vezes você quer enforcar alguém. Nós somos humanos, não é verdade? Quantas das vezes a gente quer, se eu pudesse. Mas vem o Espírito Santo, ei, mas você não pode, aí, né? A palavra vem aqui na ponta da língua, mas a gente sabe que a palavra na ira, ela vai causar uma desgraça. Provérbios fala sobre isso. E Provérbios vai falar que a resposta branda, ela vai desviar o furor. Então, qual tem sido as nossas atitudes dentro de casa? Qual tem sido as nossas atitudes? E algo que o Senhor tem falado ao meu coração durante alguns dias. E eu quero que você abra a sua Bíblia já no último tópico. Eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia em 1 Reis 21. Recapitulando. Eu sou um guardião da minha família. Número 1, posiciona-se em relação à sua fé. Número 2, caminhe em santidade. Número 3, rompa qualquer nível de prisão e contaminação. Número 4, seja um guardião da herança. Você e eu somos guardiãos da herança.
1 Reis 21, do 1 ao 3. Vamos lá, vamos botar a palavra em ação, vamos lá? Algum tempo depois, houve um incidente. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Verso 2. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Você já deve conhecer essa história. Acabe, nada mais, nada menos, quem era a esposa dele? Jezabel. Aquela mulher que só fez coisas ruins para o povo de Deus. E Acabe, ele está lá. Eu fico imaginando Acabe lá no palácio dele, olhando. Nossa, que vinha bonita, que plantação bonita. Porque ninguém, como eu falei, o pecado, ele não vem na hora. A prática, né? A prática do pecado, ele não acontece naquele momento exato que você pensou. Até você consumir o pecado, até acontecer, você foi ruminando. Então imagina Acabe ali do palácio dele falando: que vinha bonita. Olha, o que esse homem faz para essa vinha? Ainda mais que Nabote era um homem de Deus. Então eu acredito que tudo, nós que somos homens e mulheres de Deus, tudo que nós fazemos floresce, amém? Tudo que nós fazemos dá certo. E aquela plantação despertou a inveja em Acabe. E Acabe pensou: eu vou lá. E a palavra vai falar, ó, que sucedeu depois dessas coisas, que Nabote tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, era ali, ó, coladinho. Então eu já imagino Acabe não tomar café da manhã, olhando lá, eu vou querer aquela vinha. E ele era rei. Naquela época se entendia que tudo pertencia ao rei. E ele poderia ter outros terrenos, mas ele não, ele queria o de Nabote. Ele já estava, ó, de butucão, estava de olho ali naquilo que não era dele. Então Acabe falou para Nabote assim, ó: ei, Nabote, chega aí, quero conversar com você. E ele falou: dai-me a tua vinha para que sirva de horta, pois está aí, ó, do lado da minha casa. Eu te darei por ela outra vinha. Ele ainda desfaz da vinha de Nabote. Ele diz assim, ó, uma vinha melhor, se você quiser. Porém, Nabote, ou se for do seu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote, um homem de Deus, completamente cheio do Espírito Santo, aquele que guardava a sua casa, guardava tudo aquilo que chegava em suas mãos, aquele homem que se posicionava, aquele homem que caminhava em santidade, aquele homem que rompia, seja qual for a ligação que tivesse com coisas estranhas. Ele rompia, ele disse assim para o rei, olha, parafraseando, tá? Eu sinto muito, eu sei que você é rei, mas guarda-me o Senhor. Ele disse assim, ó, Deus me livre, eu te dar a terra que eu herdei, a terra que é a minha herança, que foi a herança dos meus pais. Acabe cobiçava, Acabe já estava olhando, Acabe já estava circundando, estava de olho nas terras de Nabote. E como que acontece, gente, na nossa vida? O diabo faz o quê? A todo tempo ele está igual Acabe, olhando, circundando a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 2,8 assim, ó, o diabo está a todo tempo procurando uma brecha a quem possa tragar. Nós não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo e também recebemos a afronta desse mundo, não é verdade?
E assim como Acabe estava ali olhando, circundando, cobiçando, assim fica o inimigo das nossas almas, torcendo para que eu venha errar, torcendo para que eu e você venha cair, torcendo para que eu e você venha se desviar dos propósitos de Deus, torcendo que cada vez mais você não faça as coisas que o Senhor te mandou fazer. Ele fica lá, rondando. E até que chega um momento que muitas das vezes o diabo nos faz proposta. E Acabe, ele queria retirar algo ali de Nabote, algo que trazia felicidade. Porque uma vinha, ela vai vir futuramente produzir o quê? O vinho. E o vinho naquela época era sinal de quê? Além de riqueza, era sinal de felicidade. Lembra o primeiro milagre de Jesus? Então, o Acabe chega ali querendo roubar a felicidade. E muitas das vezes o inimigo quer roubar a felicidade de nós estarmos dentro da nossa casa. Quantas pessoas que nós conhecemos que fazem de tudo para não chegar em casa cedo. Mas no nome de Jesus, a nossa casa será um oásis de paz, onde eu e você vamos ansiar para estar com os nossos, amém? E eu creio pelos olhos da fé, se talvez seu lar esteja em guerra, que talvez possa ter falta de harmonia, eu declaro agora no nome de Jesus que a sua casa terá paz. E aquele que fazia de tudo para ficar na rua, seja seu marido, seja seu filho, porque não encontrava paz dentro de casa. Porque eu e você vamos nos posicionar em frente às guerras para lutar a favor da nossa família e contra o diabo. E as nossas famílias terão paz. Então ele quis roubar a felicidade. Eu te pergunto, o que tem roubado a felicidade da sua casa? O que tem roubado a felicidade da sua família? Ele queria roubar, Acabe queria roubar o que seria o sustento da família de Nabote. Ele vivia daquela plantação, provavelmente. Ele vivia daquela plantação e ele queria roubar aquilo. E outra coisa que eu pesquisei, irmãos, olha que interessante. Ele, espertinho, o rei Acabe, ele queria desfazer da vinha para plantar o quê? Uma horta. E eu pesquisando, fui ver quanto tempo demora para uma vinha dar fruto. Né? Quanto tempo demora aí para a uva sair, para a gente poder comer uma uva. E a uva demora 3 anos. Para uma vinha dar certo, demoram 3 anos. E Acabe queria plantar uma horta. Acabe estava querendo trocar aquilo que era duradouro por algo superficial, por algo momentâneo. E é isso que o inimigo quer colocar na nossa vida, na nossa casa. Quando oferece para nós aquilo que é momentâneo. O pecado, a satisfação da carne é algo momentâneo, vai passar. E ele queria trocar por uma horta. Uma horta, irmãos, no máximo que ela dura, são 60 dias. A gente já consegue plantar algo lá na nossa casa? Com 15 dias, alguns legumes, algumas verduras já começam a dar fruto. E outros legumes, como por exemplo a berinjela, ela demora 60 dias, é o máximo. Então Acabe estava querendo, oferecendo ali, barganhando ali, tentando negociar com Nabote, algo que seria passageiro, algo que o tempo era pouco, algo de 3 anos que Nabote demorava para colher, ele queria para trocar por 3 meses. E algo que o Senhor colocou no meu coração, já finalizando, é que para uma vinha ser feita, uma vinha para produzir, ela precisa de profundidade. Já a horta não, a horta a gente consegue plantar num vaso. As coisas profundas, elas duram mais. Então se aprofunde na palavra do Senhor, se aprofunde no relacionamento com a sua família, com seus filhos, se aprofunde, se aprofunde. Satanás sempre faz promessas de outros frutos, querendo colocar nos nossos olhos aquilo que nós não temos. Ele sempre mostra assim, ó. E é o seguinte, se o seu marido, vou citar um exemplo, ele não é carinhoso com você, se você não estiver firme com o Senhor, e se você começar a não vigiar, a ter uma vida de sentinela, ele vai colocar um homem que seja carinhoso com você.
Isso é real, irmãos. A gente que trabalha com família, a gente vê isso a todo tempo. O diabo, ele começa a surgir, a levantar coisas que você fala que sente falta. Mas e daí? Vem da parte de Deus, precisamos filtrar. Ele quer que nós menosprezamos aquilo que Deus nos dá. O Senhor te deu essa família. E sim, a sua família é linda sim. A sua família é uma herança sim. Ainda que talvez você esteja aqui nessa noite pensando, minha família está toda atribulada, Mayara. Está de cabeça para baixo. Mas eu tenho um Deus que coloca de cabeça para cima. Ainda chama a sua família de herança. Ainda chama a sua família de propriedade exclusiva dele. Porque você está lá dentro daquela casa e você é um profeta. Então não pare, não pare, não pare. E eu queria te dizer, já encerrando, meu irmão, não troque algo duradouro por algo passageiro. Não troque algo duradouro por algo passageiro. Não troque algo terreno por algo eterno. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios da sua família. Não negocie. Sabe por quê? Porque a família é algo inegociável. A fé é algo inegociável. A herança que Deus nos dá, que é a nossa casa, é algo inegociável. E Nabote vai dizer, guarda-me o Senhor, de que eu te dei a herança dos meus pais. E eu quero terminar dizendo o seguinte, mataram Nabote, mas não mataram o princípio dele. Porque ele diz, eu não dou, eu não troco, eu não negocio a minha herança. Que nós possamos ser assim. Quando o diabo vir afrontar, quando ele quiser vir pegar um dos nossos, você vai dizer com autoridade, ei, eu não dou, eu não vendo e eu não troco, porque a família é minha, foi o Senhor quem me deu. Esse filho, ele pode estar até nos caminhos que não sejam do Senhor, mas eu não dou, eu não vendo, eu não troco, amém? Você não dá, você não vende, você não troca. Proposta nós vamos receber, desânimos nós vamos passar. Queria chamar o Rômulo, por favor. Desânimo nós vamos passar. Mas eu e você, com toda a autoridade, porque nós vamos permanecer como guardiães. Como os guardiãos daquele que guarda a promessa, daquele que guarda a palavra, daquele que ora a palavra. Eu sempre falo sobre isso aqui, sobre orar a palavra. O que você tem passado? É desânimo, é aflição, é medo? Começa a achar versículo lá na Bíblia que fala sobre medo, sobre as situações que você tem passado e começa a orar. Comece a orar a palavra. Está com medo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está sem paz para dormir? Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E quando o diabo vir afrontar a minha casa e a sua casa, porque ele vem, seja às vezes sutilmente, ou seja às vezes mesmo como uma bomba, não é verdade, irmãos? Às vezes é uma bomba que a gente balança, parece até que vai cair, mas você vai dizer para ele, ei, aqui quem habita é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, é o Espírito Santo, e eu não te dou, diabo, eu não te troco, eu não dou, eu não troco, eu não negocio, diabo, a minha família, porque quem me deu ela foi o Senhor. E eu queria que você se colocasse de pé, querido, já encerrando. Leia lá na sua casa depois, 1 Reis 21. Você vai ver que Nabote, ele foi até morto, mas ele não negociou os princípios. E eu queria te dizer, e queria te convidar a dizer que você e eu, nós não vamos parar de lutar, amém? Pela nossa casa, pela vida dos nossos, pela vida dos nossos irmãos também. Eu acredito na sua família, eu acredito pelos olhos da fé que você e a sua casa, sim, vai servir ao Senhor. E ainda que o Senhor te leve, a promessa do Senhor se cumprirá, ainda que seja depois de sua morte.